Acho que essa questão que você colocou, Anderson, é importante, mas é um blefe do Trump. O Trump ele sabe muito bem que se ele criar uma chamada, o pessoal usa o termo, né, tarifação, taxação, que é um termo tecnicamente errado. O termo correto é uma sobrefiscalidade negativa. Todo país do mundo tem um equivalente ao IPI, né, o Imposto sobre Importação. Agora, por que simplesmente você não pode aumentar muito a alíquota, não é? A porcentagem que você cobra de uma determinada base de cálculo sobre importações? Qual importação de que lugar, né? Você tem uma alternativa para aquilo? E se você sobe muito a alíquota, o quanto isso vai subir do preço? Porque normalmente quem paga o equivalente ao IPI que os países têm, os Estados Unidos também têm, são as empresas importadoras, não é? Você pode levar uma quebradeira de setores que importam, ou setores que produzem alguma coisa, mas depende de um insumo estrangeiro. Então, do ponto de vista da política tributária e da política econômica no sentido mais amplo, essa história de uma grande sobrefiscalidade negativa para prejudicar países é um grande blefe. Você não tem como pegar, vou colocar 20, 30% sobre tudo que vem da Colômbia. Espera aí, você tem alternativa? Você tem alternativa? Não necessariamente. Por exemplo, café é uma coisa super importante nos Estados Unidos. Se você impõe medidas tributárias pesadas ou simplesmente para de comprar café da Colômbia, você faz o café aumentar de preço. Dentro do mercado americano, flores aumentam de preço, alguns outros insumos agrícolas aumentam de preço. Então, tem um aspecto de chantagem, mas os Estados Unidos dependem de importações, por isso que eles importam. Eles não importam porque eles são bonzinhos. Mas é claro que o faraó ele quer mostrar que ele tem o poder e não são os escravos que têm o verdadeiro poder, não são os escravos que produzem a riqueza. Eu diria que nessa relação, se os Estados Unidos esticarem muito a corda, eles podem acabar blefando, 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 e isso perde eficácia. E isso perde eficácia. Na questão colombiana, por que o Trump não seguiu? Eu acho que tem questões em relação ao governo Petro, eu acho que tem defeitos do governo Petro, mas o presidente Petro agiu corretamente. No fim das contas, o saldo é que o Petro saiu vitorioso o Petro acabou saindo vitorioso nessa questão, porque os colombianos vieram sem algemas e, no fim das contas, o Trump não tributou como ele gostaria. Isso é muito importante colocar. Por que o Trump não seguiu adiante? Porque não é simples, gente. Porque você não vai criar uma mega alíquota contra um país inteiro sem ter um impacto interno. Então, o Petro, ele saiu. É ilusório achar que o Petro saiu derrotado disso. Do mesmo jeito que o Trump tentou fazer isso contra a Colômbia, mas o Trump rosnou primeiro para o México. Por que o Trump não levou a cabo uma ameaça desse porte ao México? Porque o México é grande demais. Porque não haveria acordo com a burguesia interna americana de fazer isso contra o México, o preço que seria. Um outro ponto importante que a gente tem de colocar aqui é que os Estados Unidos não fazem nenhum favor ao ter imigrantes no seu território. Os americanos faliram os países da América Latina, principalmente de 1982 para cá, com a chamada crise da dívida, que foi um ajuste econômico imperialista que ajudou a destruir o antigo bloco socialista, parte do bloco socialista no leste europeu, que ficava tomando empréstimo em dólares para exportar bens industriais para a Europa, e que ferrou também com a América Latina, e ferrou com boa parte do terceiro mundo. A gente tem de lembrar dessa história, para entender que os Estados Unidos faliram países que depois eles pegaram parte importante da mão de obra de um jeito muito barato e ainda mantiveram esses imigrantes que eles abriram as portas de uma maneira indocumentada para explorar o trabalho dessas pessoas.